Ali, né? Ó. Da câmera. Tá aqui? Muito boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras. Muito boa tarde, cidadão bauruense que nos acompanha pelo rádio, pela TV. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Bauru, a 22ª sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Milton Sardim, que proceda à chamada dos vereadores presentes para a constatação de quórum. Senhor Alexandre Bussola, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto, Edivaldo Francisco Minhano presente, Francisco Carlos de Góes, Zé Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bastazini, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, Manuel Afonso Lozila presente, Marco Antônio de Souza, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva, Paulo Ferreira Leite presente, Ricardo Pelissaro Loquete presente, Sérgio Brum presente, Thelma Gobi presente e Yasmin Nascimento. Natalino presente, senhor. 10 vereadores encontram-se presentes, portanto, temos quórum regimental e vamos, assim, declarar aberta a 22ª sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Todos em pé, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os seus trabalhos às 13h07. Solicito ao senhor segundo secretário DOC, vereador Sérgio Brum, que proceda à leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Muito obrigado. Podemos nos sentar. Eu ouvi um amém, hein? Amém. Questão de ordem, senhor presidente. Eu esqueci a massa. Deferida a questão de ordem, senhor secretário. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Senhores vereadores, o senhor secretário está solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e este assunto está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, agora está em discussão a própria ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, há um pedido de audiência pública que necessita de aprovação em plenário. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do pedido. Ofício 075/20, ofício do Gabinete Coronel Meira. Senhores vereadores, nos termos do artigo 58, item 58J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, solicitamos dessa Igreja Casa autorização para a realização de audiência pública em plenário virtual no dia 29 de setembro de 2020, com início às 15 horas, para discussão e debate sobre a instituição da Semana de Incentivo ao Ciclismo no município de Bauru. Informamos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J, o término será de até 3 horas do início da audiência, bem como daremos ciência ao plenário
ciência ao plenário por meio de relatório no prazo de 15 dias, conforme o parágrafo 2º do artigo 58I. Solicitamos que sejam convidados os representantes do Conselho Municipal de Mobilidade, do Conselho Municipal de Esporte, do Conselho do Município de Bauru, o senhor prefeito municipal, representante do Ministério Público, representante da Polícia Militar e do Grupo Pedala Bauru. Solicitamos ainda a convocação do presidente da Indurb, os secretários municipais da CEMEL e da Cultura. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones, iluminação e gravação da atividade em questão. Sendo só para o momento, subscrevam com protesto de consideração. Benedito Roberto Meira, vereador PSL. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Senhores vereadores, o pedido de audiência pública encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovado o pedido de audiência pública que acaba de ser lido. Questão de ordem, senhor presidente. Deferida, senhor secretário. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, o senhor secretário formula um pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Sem manifestações contrárias, está aprovada a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Atenção, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos têm a pauta em mãos, todos receberam a pauta com antecedência, portanto, têm conhecimento do que vai ser discutido aqui agora. Sendo assim, eu consulto Vossas Excelências para saber se Vossas Excelências desejam destacar algum projeto, algum processo que esteja na pauta. Os processos destacados serão discutidos individualmente. Os processos não destacados serão discutidos e votados em bloco. Portanto, com a palavra, os senhores vereadores. Pois não, vereador Manuel Luzila? Senhor presidente, eu volto a destacar o 149/2020 para que Vossa Excelência nos atualize em relação àquela questão pois não. E demanda judicial que está em andamento com o sindicato. Perfeito. Mais algum? Eu gostaria do projeto 157/20. 157, perfeito. Qual que a senhora pediu, doutora Thelma? Vou aproveitar, a doutora Thelma está... Esse não. É só? Muito bem. Então, temos dois processos destacados, o 157 e o 149. Eu vou, então, anunciar os demais processos, aqueles que serão discutidos e votados em bloco, que são, em segunda discussão, processo 163/20, referente ao projeto de lei 63/20, que altera a lei número 7.318, de 27 de dezembro de 2019, que é a Lei Orçamentária Anual, LOA, e autoriza a transferência no orçamento do exercício de 2020. É de autoria do senhor prefeito municipal. Também o processo 164/20, referente ao projeto de resolução que autoriza a doação de diversos bens da Câmara Municipal de Bauru à Prefeitura Municipal de Bauru. É de autoria da mesa da Câmara. Também estarão em discussão única a moção número 46/20, de apelo ao governador do Estado de São Paulo para que reabra o Detran de Bauru para atendimento ao público. É de autoria do vereador Milton César de Souza Sardim. E o 47/20, que é de aplauso à senhora Ruth Alves de Souza pela brilhante trajetória no futebol amador de Bauru.
é de autoria da vereadora Yasmin Nascimento. Todos esses processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está, portanto, aprovado esses processos que acabo de ler. Vamos agora aos processos destacados. O primeiro processo destacado é o processo 157/20, referente ao projeto de lei que autoriza o Executivo a doar área de terreno ao Grupo Amigos em Prontidão, GAP. É de autoria do prefeito municipal. Referido projeto de lei está em segunda discussão e está em discussão. Questão de ordem. Vereador Meira. Senhor presidente, o vereador Meira nos traz aí uma questão que ele acabou de ler na tribuna aqui. Eu gostaria de fazer uma consulta ao jurídico da casa a respeito da votação desse projeto. Por isso eu peço o sobrestamento por uma sessão. Ele não pode se manifestar em plenário? Tá? Senhor presidente, se ele pudesse manifestar em plenário também, eu agradeço. Podemos consultá-lo. Pode providenciar, por exemplo. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho relevante o que o vereador Marquinhos falou, porque é o seguinte, esse projeto de lei está em segunda discussão. Sim. Isso significa que nós já o aprovamos em primeira discussão. Exatamente. Né? Então, eu entendo o seguinte, o momento, né, eleitoral, no período eleitoral, o prefeito não pode fazer doação. Mas esse terreno especificamente aqui é para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, que há muitos anos, reivindica uma área para a Prefeitura Municipal para que possa construir sua sede, né? Para que possa construir o seu centro de atendimento, vamos dizer assim. E agora nós não vamos, simplesmente no momento desse aqui, vamos fechar os olhos, mas nós também temos que prezar e zelar pela legalidade do ato. Por isso que eu vejo como relevante até mesmo a manifestação do consultor jurídico, para que nós já possamos resolver isso nessa sessão mesmo, entendeu? Para que a gente não sobreste isso. Eu estou suspendendo a sessão às 15h09 para que nós decidamos como é que vamos proceder com o parecer jurídico. Está suspensa a sessão às 15h09. Vai lá e conversa. Coronel, o senhor pode repetir, por favor, coronel? Agora? Senhores vereadores, estamos tomando providências para reabrir a sessão e, para tanto, eu solicito ao senhor vereador Milton Sardim, primeiro secretário, que proceda à chamada dos vereadores para a constatação de quórum. Alexandre Bussola presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edivaldo Francisco Miano presente, Francisco Carlos de Góes presente, Zé Roberto Martins Segala presente, Luiz Carlos Bastazini presente, Luiz Carlos Rodrigues Barbosa presente, Manuel Afonso Lousila presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Paulo Ferreira Leite presente, Ricardo Pelissaro Loquete presente, Sérgio Brum presente, Thelma Gobi presente e Yasmin Nascimento presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes. Nós suspendemos a sessão no momento que o vereador Marcos de Souza fez o pedido de sobrestamento do processo 157/20 por uma sessão. Estamos reabrindo os trabalhos às 15h18, consultando o vereador se ele mantém o pedido de sobrestamento. Senhor presidente, eu retiro o meu pedido de sobrestamento, tendo em vista que o nosso entendimento, até conversando agora com o consultor jurídico,
E essa casa está dando autorização para o prefeito, né? A doação, ela só acontece a partir do momento que ela é homologada, que ela é assinada, que isso não deve acontecer no período eleitoral. E nós estamos falando de uma instituição muito séria, que presta um serviço de relevância na nossa cidade. Portanto, eu retiro o meu pedido de sobrestamento e gostaria de votá-lo na tarde de hoje. O projeto, portanto, está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador Segala. Senhor presidente, com todo o respeito que a instituição merece, meu voto é contrário também. Sim. Portanto, com 2 votos contrários, está aprovado o processo 157/20. O próximo processo é o 149/20. Ele está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Vereador, eu já coloquei o processo em votação, vereador. Sem problemas. É só a hora de votação. Foi não. Portanto, está em votação o processo 149/20. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu voto contrário, Perfeito. Vereador, pelo mesmo motivo que o senhor Perfeito. votou do CVV. Também voto Eu contrário, também, senhor presidente. Perfeito. presidente, eu também voto contrário. Nós... De gratificação. Muito bem. Então, quantos votos a favor? 3 votos contrários, 13 a favor, o senhor votaria 4, aprovado. Portanto, o processo 149/20 está aprovado, com votos contrários já consignados. E com isso está encerrada a pauta da presente sessão. Senhores vereadores, nós não temos nenhum aviso para hoje, pelo menos que tenha chegado à mesa. Se algum vereador quiser dar algum aviso sobre reunião, alguma coisa, fique à vontade, eu concedo a palavra. A mesa não recebeu nenhum aviso aqui para informar. Vamos então ao minuto de silêncio. Nós faremos um minuto de silêncio para homenagear a memória da senhora Maria Cristina Franzé Silva e do senhor Mário Mitsuo Kanashiro, ambos por solicitação do vereador Manuel Afonso Lozila. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 22ª sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020.
13.